A paz do Senhor, minhas vidas, bom dia. A palavra que Deus tem ministrado no meu coração nesta manhã se encontra em João 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, a palavra ela é bem clara. Nós só seremos amigos de Jesus se a gente fizer o que ele vos manda a gente fazer. E o que Jesus manda a gente fazer? É negar a nós mesmos, negar o nosso eu, negar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Porque nós somos chamados, não fomos para viver de emoções, sentimentos, desejos, mas sim para viver de razão de propósito, que se encontra somente na palavra. E a palavra, ela é única, ela não muda, ela não está desatualizada. Porque Jesus é o mesmo, Jesus não erra na sua criação. E na palavra diz que Jesus é amor. Sim, Jesus é amor. Mas Jesus é amor, mas é verdade e justiça também. Jesus, sim, ele ama o pecador. Mas Jesus não ama o pecado. E o pecado é tudo aquilo que agrada a sua carne e desagrada a Jesus. Em Gênesis 7, do versículo 2 e do versículo 3. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. A palavra aqui, ela é bem clara. Jesus, ele falou para Noé colocar na arca toda a sua família e casais de animais, tanto os limpos e os que não eram limpos. Mas, mesmo assim, era o quê? Macho e fêmea. Macho e fêmea. Os limpos eram 7, 7, mas era sempre macho e fêmea. E os que eram... Peraí. E os animais que não eram limpos, de 2, mas mesmo assim, eram macho e fêmea. E nessa geração de hoje, a gente se encontra muito tipo, se o que te faz bem é o que importa, se é o que te vai fazer feliz, é o que importa, Jesus é amor. Mas como eu disse lá em João 15, 14, vos serei meus amigos se fizeres o que eu mando. E Jesus, ele não nos manda fazer aquilo que sentimos, aquilo que desejamos, mas sim o que está na palavra. E a palavra fala que é para nós negar a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso eu. E renunciar dia após dia. Então, se Jesus concordasse com esse negócio de hoje em dia, Jesus, ele teria falado:
Noé, coloca macho e fêmea, e depois você coloca fêmea e fêmea, depois você coloca macho e macho, e assim vai. Um pouco você coloca macho e fêmea, depois você coloca fêmea e fêmea, e macho, e assim por diante. Mas não. Jesus, ele apenas deu a ordem para macho e fêmea e macho. Então, só aí a palavra já está bem clara do que Jesus concorda, do que Jesus se agrada e do que Jesus não concorda e não se agrada. E Jesus, ele não erra na sua criação. A sua criação de antes continua a mesma, não muda e jamais mudará. Os princípios de Jesus, do que é certo para Jesus, para o Pai, para o Filho e Espírito Santo, não importa para os séculos da geração, vai continuar sendo a mesma, hoje, de ontem e eternamente, porque Jesus, ele é o mesmo, ele não muda. Então, que a gente sempre venhamos ficar na palavra e não no que ouvimos, e nem muito menos do que ouvimos dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. Porque viver para os nossos desejos, para o que queremos, não é liberdade. Se engana a si mesmo quem acha que é liberdade. Porque liberdade é você saber que és livre e saber que só o que te faz bem é o que realmente está na palavra. E não por você ser tão livre, você fala, não vou me deixar me levar pelos meus desejos, porque os meus desejos não vão me fazer ser livres, mas sim prisioneiros e escravos deles. Livre é quando você fala, eu sinto isso, eu desejo isso, mas eu sou tão livre que eu não quero isso para mim, porque na palavra diz, negar a mim mesmo, negar o meu querer, porque já não vive mais eu, mas Jesus vive em mim. Jesus te ama e bom dia, que você sempre foque na palavra.